Olá, bem-vindo à aula de Princípios da Resistência Elétrica. Mas o que é resistência? Não é o ato de resistir em algumas situações, de colocar força para impedir outra força? Em eletricidade também existe resistência, é a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é a capacidade que um condutor de eletricidade tem para dificultar a passagem de corrente elétrica. Todo condutor de eletricidade, como fio elétrico, apresenta resistência elétrica quando é submetido à passagem de corrente elétrica. Em uma tubulação de água, por exemplo, quanto maior o diâmetro interno do duto, maior é a quantidade de água que passa neste duto. Ou seja, menor resistência ele apresenta a passagem de água. Semelhante ao duto, em um fio elétrico, quanto maior seu diâmetro, maior é a quantidade de corrente elétrica que ele deixa passar sem esquentar o fio. Isso quer dizer que ele apresenta menor resistência elétrica. De modo inverso, quanto mais fino o fio, maior é a resistência elétrica que ele apresenta. Fazendo outra analogia com dutos de água, agora de mesmo diâmetro, verificamos que quanto maior o comprimento de um duto, maior resistência à passagem de água. Vamos fazer uma experiência com caixas d'água? Vendo dois dutos de mesmos diâmetros, porém com comprimentos diferentes, o de menor comprimento deixará passar mais água que o de maior comprimento, ou seja, o duto de menor comprimento encherá um vasilhame mais rápido que o outro. Num fio elétrico acontece o mesmo. O de maior comprimento terá maior resistência elétrica que o de menor comprimento. Vemos assim que a resistência elétrica é proporcional ao comprimento de um condutor e inversamente proporcional ao seu diâmetro. A fórmula matemática para essa explicação é: resistência é igual a tensão dividida pela corrente elétrica que passa pelo condutor. A unidade de medida da tensão, também chamada de diferença de potencial, é o volt. A corrente elétrica tem a unidade de medida em ampere. E a resistência tem a unidade de medida em ohm. Quando as cargas elétricas ou elétrons passam em um fio, eles se chocam nos átomos, que fazem parte do fio, e esses choques se transformam em energia térmica chamada de efeito Joule. Por isso é que o fio do ferro de passar roupa esquenta quando está ligado. Todo fio elétrico esquenta quando passa corrente por ele. Depende apenas da quantidade de corrente que está passando e da resistência do fio. Desse modo, sabendo que um fio apresenta uma corrente elétrica de 5 amperes e está ligado a uma tensão de 220 volts, qual será a sua resistência? É a tensão de 220 volts dividida pela intensidade da corrente de 5 amperes, ou seja, esse ferro tem 44 ohms de resistência. Normalmente, os fios das instalações elétricas de nossas casas têm uma resistência muito baixa, tão baixa que as desprezamos nos cálculos. Dizemos normalmente que a resistência é 0 ohm. É por isso que se ligarmos um fio entre a fase e o neutro de uma tomada, o fio vai esquentar tanto e tão rapidamente que derreterá. Dizemos que deu um curto-circuito. E se calcularmos uma corrente elétrica de um fio ligado em uma tomada de 110 volts com resistência de fio igual a 0 ohm, podemos concluir que a corrente elétrica é tão grande que tende ao infinito. E antes que chegue ao infinito, o fio já derreteu. Quando um motor elétrico está ligado em uma tomada, os fios que o ligam não se queimam. Isso acontece porque dentro do motor existe uma certa quantidade de fios com comprimento muito grande. A resistência do motor é grande o bastante para deixar passar somente uma pequena quantidade de corrente elétrica que é suportada pelos fios que o ligam. Assim, se um motor está ligado a uma tomada de 110 volts e passa uma corrente de 5 amperes através dele, então podemos calcular que a resistência é 110 volts dividido por 5 amperes, o que resulta em uma resistência de 22 ohms. Isso quer dizer que, considerando que os fios que ligam o motor tenham 0 ohm, então o circuito que liga o motor tem uma resistência de 22 ohms. Vamos a outro exemplo? Suponhamos que uma lâmpada esteja ligada em uma tomada de 110 volts e passa meio ampere através dela. Isso significa que a lâmpada tem uma resistência de 220 ohms quando acesa.
Caso eu queira fazer com que um fio tenha uma resistência elétrica muito grande para que não cause um curto-circuito quando eu ligar a uma tomada, por exemplo, posso usar dois artifícios. A primeira possibilidade é enrolar um fio muito longo em torno de um núcleo isolante para que fique em um tamanho condizente com o ambiente que eu vá usar. Assim teremos um resistor de resistência grande. Ou a segunda possibilidade é conseguir um fio de menor tamanho, mas de material diferente, com valor maior de resistência, como o grafite. Chamamos esse artifício de dispositivo elétrico, e esse dispositivo elétrico recebe o nome de resistor elétrico. Nossa aula sobre princípio da resistência termina aqui. Até mais!